Olá, valiosa! O vídeo de hoje é um papo delicioso com a Jaqueline, que é uma advogada especialista em direito da família e direito da mulher. E a gente vai falar sobre proteção patrimonial. Pois é, você sabia que a Lei Maria da Penha muitas vezes protege as mulheres nessa questão? Não que os homens não estejam protegidos, eles estão mais pela lei civil. A Lei Maria da Penha protege as mulheres e é isso que Jaque vai explicar. Antes da gente começar, quero aproveitar e pedir para você se inscrever nesse canal, aperta o sininho porque você vai ser notificada a cada novo vídeo. E claro, curte o vídeo se esse tema te interessa. E se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Tanto eu quanto Jaqueline vamos ter o maior prazer em responder para vocês. Aproveitem esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, toda quarta e sexta tem vídeo novo para vocês. Um beijo! Vou contar aqui como é que Jaque caiu na minha vida e eu caí na vida de Jaque, né? Tá bom. A gente foi convidada, nós duas éramos palestrantes de um evento organizado por advogadas, né, Jaque, aquele evento, Isso. né? Por advogadas Isso. aqui de Campinas e região, foi em Valinhos, que é uma cidade aqui do lado. E naquela ocasião nós éramos palestrantes e Jaque entrou para palestrar logo após a minha. Eu fui falar de finanças e ela foi falar do direito da mulher, que tem muito conhecimento nisso. E aí foi muito engraçado, porque ela falou assim, eu nem vou falar nada de mulher, de empoderamento feminino, porque já tinha tantos empoderados aqui que eu ia falar o quê, né? E eu falava assim, nossa, essa mulher tem uma força, né? Ela exala tanto conhecimento, tanto poder pelo conhecimento que ela tem, e estava lá falando, né, reconhecendo o nosso conhecimento. Eu achei o máximo, aí já me encantei com Jaque. E aí chamei ela para almoçar para a gente entender um pouco mais, né? Porque na área de planejamento financeiro, de assessoria financeira, de mentoria financeira, existem muitas questões que tangibilizam o ponto jurídico e também tributário, né? Que a questão tributária é um misto de jurídico e financeiro, né? Meu namorado é advogado, a gente fala o tempo inteiro de trabalho, porque somos dois nerds. E ele é especialista também em questão tributária, então a gente sabe que muita coisa aí se esbarra. E a gente teve muita afinidade, porque Jaque conhece muito bem um tema que eu já vivi na pele também, né? Então, admiro muito o trabalho dela, estou muito feliz de estar com ela aqui. Como eu disse no começo, é um tema velado, que poucas pessoas têm coragem de conversar sobre isso, mas a nossa intenção aqui não é causar nenhuma intriga. A gente só não pode fechar os olhos, porque, gente, ainda mais nessa época, né, da nossa querida quarentena, a gente sabe que no começo estava todo mundo, não, que maravilha, que a quarentena me levou ao essencialismo, que me levou a ver, né, o básico, me levou a ficar mais com a minha família, e depois, de repente, eu não suporto mais minha família, eu não suporto mais isso, começou um monte de briga. Eu moro num condomínio que de vez em quando eu falo, meu Deus, o que eu faço? Saio de casa porque ouço tantas brigas e não é isso, né, que a gente quer, mas também a gente não pode fechar os olhos e o conhecimento dessa questão de proteção patrimonial ele é necessário porque poucas pessoas têm, inclusive poucos profissionais, né? Já que falei bastante, agora quero que você se apresente, minha querida, a casa é tua. Obrigada, Lisa. Bom, eu vou começar dizendo bom dia, meninas. Porque a maioria das pessoas, pelo que eu vi até agora, são mulheres, mas também vi alguns homens. Ontem eu fiz um convite no meu Instagram pessoal, pedindo que os homens que me conhecem e que me seguem e que fazem parte da minha vida participassem. Porque não adianta a gente falar desse assunto e explicar para as mulheres o que isso é, se os homens não entenderem o que é também. Então, eu vejo algumas pessoas, alguns homens, mas o nosso público majoritariamente vai ser de mulheres, então me dou o direito de falar sempre no feminino, mas se sintam abraçados, porque quando falamos no masculino, nós mulheres temos que nos sentir acolhidas, né? Então, vou falar no feminino e vocês, homens, se sintam acolhidos por isso também. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, é um prazer falar com vocês sobre esse tema, apesar de ser um tema pesado, na realidade ele não tem grandes complicações, é muito simples de entender,
a dificuldade está, na realidade, em a gente querer entender. Mas, para falar para vocês sobre isso, eu tenho que passar por uma série de coisas que talvez possa ser um pouco exaustivo, talvez um pouco assustador, alguns dados que eu vou trazer, mas não tem jeito. Essa condição atual da mulher é uma construção cultural histórica, então a gente não tem como entender a nossa posição na sociedade se nós não observarmos o que a gente viveu até chegar aqui. E para entrar nesse histórico, eu vou falar da minha vida. Quando a gente se conheceu, eu contei um pouquinho sobre a minha vida, e acho um pouco importante explicar isso para que vocês entendam por que eu sou tão enfática ao defender os direitos das mulheres. Bom, Jaqueline, eu tenho 33 anos, sou advogada há 8, quase 9 já. Na minha história de vida pessoal, a figura masculina, que é a do meu pai, ela foi muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos quase, eu ia fazer 11 anos. E naquela oportunidade, éramos 3 mulheres em casa. Eu, minha mãe e minha irmã, que aliás as duas estão assistindo, que eu já vi. E com 11 anos, eu tive que tomar uma postura muito difícil para uma criança, porque eu não era nem adolescente, que era de assumir responsabilidades que talvez fossem de homens. Porque a sociedade impõe que sejam de homens. Nós, mulheres, não somos criadas para aprender a trocar uma resistência de chuveiro. Nós não fomos criadas para entender de finanças. Nós não fomos educadas para ser independentes. Ao contrário, a gente cresceu assistindo contos de fadas em que toda princesa precisa do seu príncipe, e esse príncipe é quem alinha todas as questões da vida dessa princesa. Mas comigo não foi assim. Então eu precisei tomar a frente de coisas. Minha mãe está aqui, se ela quiser escrever e contar e confirmar. Foi assim. Então, por isso, para mim, a independência feminina veio de uma maneira empurrada. Não foi uma escolha, foi empurrada, mas foi muito importante. Porque se hoje sou Jaqueline independente, Jaqueline que briga pelo direito de todas nós mulheres, é porque eu vivi isso. Então é importante contar porque a nossa história faz com que a gente tenha propriedade para falar de determinados assuntos. Ô, Jaque. Mãe, se eu mentir, me fala. Vou aproveitar que você deixou a deixa aí para sua mãe falar e falar, gente, quem quiser colocar pontos para a gente responder, né, questões, às vezes não é uma dúvida sua, é uma dúvida da vizinha, às vezes não é um problema que você está passando, é uma amiga, é uma vizinha, mas enfim, pode colocar dúvidas, né, ou questões ou contribuições aqui. Essa live ela é de todas nós, tá? Vocês são super, super bem-vindas a comentarem. E se alguém também tiver alguma questão um pouco mais delicada, que não queira falar aqui, tanto Jaque quanto eu, a gente está disponível no nosso Instagram, né? Pode mandar privado. E olha, quero dar muitas boas-vindas ao pessoal do Eu Não Vou Me Calar Oficial, é um movimento lindo, que também é de proteção às mulheres, né? Ó, beijo, honra ter vocês aqui. Vamos lá, Jaque. Honra mesmo. Bom, enfim, essa é a minha pequena história resumida, porque tem muita coisa aí. Contando a minha história, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre o nosso histórico, como da posição de mulher na nossa sociedade. Eu vou tentar focar aqui no Brasil, porque se a gente for prolongar demais, a gente não acaba nunca essa live, a história é muito longa. E vou pedir licença para vocês, para de vez em quando desviar o olhar, porque eu tenho várias colas. Tem um computador na minha frente com um roteiro, do outro lado tem uns slides, porque senão eu esqueço de falar alguma coisa importante. Então, se eu desviar, é por isso, tá? Bom, primeiro, como a gente vai falar com mais ênfase sobre violência patrimonial, eu quero trazer dados para vocês que demonstram como a mulher foi colocada na sociedade numa posição de inferioridade no que tange ao trabalho. Porque é o trabalho que nos traz independência financeira e é o trabalho que nos faz ter acesso ao patrimônio que a gente constrói ao longo da vida. Historicamente, dos primórdios, a força do homem ela sempre foi valorizada para que ele realizasse o que a gente chama de trabalho produtivo. Então, era o homem que saía de casa, o homem era aquele que trazia, que provia o sustento da família. E para a mulher foi reservado o trabalho que a gente chama de reprodutivo, que era o trabalho da reprodução, então gerar filhos, cuidar da casa, cuidar de questões internas. O trabalho do homem ele era um trabalho exercido na sociedade, enquanto o trabalho da mulher era exercido dentro dos seus próprios lares, de maneira escondida, fechada. E qual é a diferença disso?
uma hipervalorização do trabalho masculino e nenhuma valorização do trabalho feminino. A gente sabe que até hoje a gente fala que a mulher tem dupla jornada, mas por que a mulher tem dupla jornada? Porque ela passou a trabalhar fora de casa, ela passou a ter a valorização, que eu já vou chegar nisso, do seu trabalho fora, mas ela acumula a responsabilidade dos trabalhos dentro de casa. E aí, vira e mexe, né, Liz, a gente escuta uma mulher falando assim, ai, meu marido me ajuda em casa. Para, não é ajuda, né? Todo mundo come, todo mundo suja a roupa, todo mundo suja o chão. Por que é ajuda? É divisão. É para ser. A gente precisa começar a enxergar dessa forma, e por mais que às vezes a gente fale de maneira sem maldade, a gente usa essa expressão porque é uma construção cultural, como eu já disse, a gente tem que mudar isso. A gente precisa educar as novas gerações de que não se trata de ajuda, se trata de divisão. Tá? A mulher passou a ter um pouco mais de acesso ao trabalho quando ela passou a trabalhar na agricultura familiar e, posteriormente, nos cuidados com os animais da família. Essa foi a primeira função da mulher extra fora do espaço interno da casa. E aí, a gente teve um grande marco para a mudança da posição da mulher com relação ao trabalho, que foi a Revolução Industrial. Nesse período, as mulheres, e vou frisar aqui que nessa época, as mulheres que lutavam por direitos, pelos seus direitos e por igualdade, eram, na sua maioria, mulheres de elite, mulheres brancas, porque eram elas que tinham acesso a essa discussão, eram elas que tinham acesso ao trabalho fora. Infelizmente, nesse momento, ainda nós não tínhamos uma luta de classes mais baixas e das mulheres negras. Isso veio depois com o tempo. Depois das duas grandes guerras mundiais, a gente passou, então, a ter uma luta por igualdade muito mais incisiva e muitos resultados nos foram trazidos. E hoje, depois eu vou passar o nosso quadro hoje, mas chegamos ao ponto que estamos hoje porque grandes mulheres não tiveram medo. E eu poderia citar vários nomes, mas depois eu vou citar um que, para mim, é quem eu gosto de falar. E chegamos a esse ponto. Por que contei tudo isso? Porque para a gente entender que o trabalho feminino ainda é tão desvalorizado, a gente precisa entender que isso é histórico, que isso é uma construção histórica e cultural. Por exemplo, quem nunca ouviu assim, às vezes em brincadeira entre amigos, o que é muito complicado, tenho amigos aqui, eles sabem o quanto eu fico brava. Lugar de mulher é com a barriga no fogão. Eu poderia falar vários palavrões agora. Quem me conhece sabe que eu amo cozinhar, mas eu vou cozinhar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, para quem eu quiser e a hora que eu quiser. Né? É isso que eu queria falar sobre esse histórico. Essa parte que me deixa com raiva. Essa parte do histórico ela é bem interessante. Você sabe que eu tenho um programa, né, o Dona do Lucro Todo, onde eu falo para empreendedoras. Inclusive, tem algumas alunas que estão aqui. Beijo, minhas lindas, amo vocês. E eu sempre falo, gente, uma das maneiras de sair dessa estatística, né, que piorou no último ano, né, o Fórum da Economia Mundial divulgou os dados da desigualdade da mulher em salários e, gente, piorou. Para sumarizar, a gente vai levar 257 anos para se igualar aos homens. Mas a estatística, ela é boa como uma referência, já que tem várias, ela vai falar disso, mas ela não quer dizer que aquilo seja uma verdade. Você não tem que rotular a tua cara. Não é porque um babaca fala que lugar de mulher é no fogão que você tem que falar, poxa, esse é o meu lugar. Não, né? Dá risada e fala assim, pois é. E nós temos muita maneira inteligente de sair disso. E eu acho que às vezes o pessoal fala porque nem sabe o que está falando, sabe? Eu acho que nem é por maldade. Eu acho que tem gente que acha que é legal, que vai fazer graça, não sei. Mas enfim, não vamos entrar nisso. O que a gente tem que olhar é como não fazer parte dessa estatística. E eu sempre falo que o empreendedorismo é uma forma maravilhosa de não estar nessa estatística. E ainda assim, gente, ele mostra tanta força da mulher, porque se a gente for olhar, e Jaque sabe bem disso, eu acho que uns 70 anos atrás, não sei a data exatamente, Jaque, a mulher para empreender, ela tinha que ter autorização do marido reconhecida em cartório. E hoje nós temos grandes nomes. E quando a mulher vai empreender, ela não está numa escala estatística. Ela resolve o quanto ela quer ganhar e o que ela pode. E ainda assim, para a mulher que é CLT, que trabalha, né? Eu também tenho colegas aqui da empresa que eu trabalho,
Eu falo, gente, escolha onde você vai trabalhar. Eu trabalho numa empresa que não tem desigualdade, né? Que existem mulheres com o mesmo cargo de homens ganhando mais que homens. Ou sim ou não, não é essa questão, sabe? É meritocracia. Então, eu acho que a estatística é legal, a gente precisa conhecer para entender o tamanho da nossa força, o tamanho da nossa luta, e entender que não é simples, que não é fácil, a gente está no movimento histórico, mas que a gente também não precisa se entregar para ela, Jaque. Não. Eu concordo. A gente não pode se entregar, porém a gente precisa conhecer. E aí você citou a questão o que a gente chama de outorga conjugal, quando o marido precisa autorizar alguma coisa, se chama outorga conjugal. E eu trouxe um históricozinho também, a maluca dos históricos, para falar para vocês a nossa evolução legislativa. Pode parecer chato, mas quando eu falo sobre isso, eu vejo os rostinhos mudando de expressão, assustados, porque a gente pensa que é distante, a gente pensa que faz muito tempo, mas vocês vão ver que não. Adoro. Tá, ó, eu vou trazer, eu não vou citar número de lei, nada, tá? É só assim como foi, como tem sido a evolução até esse momento. Na época do Império, mais precisamente em 1827, foi a primeira vez que as mulheres foram autorizadas a frequentar escola. Só que elas só podiam estudar o que era chamado de primário, né? Que hoje é o ensino fundamental 1. Então seria até a 4ª série. Porém, mesmo podendo estudar, mais ou menos até o início do século XX, existia diferença das disciplinas que eram trazidas para as mulheres e para as meninas e para os meninos. Por exemplo, as meninas elas não podiam ter aula de ciências exatas, porque entendia-se que as mulheres não tinham nenhuma capacidade para exercer atividades profissionais que exigiam que elas soubessem ciências exatas. Elas tinham disciplinas, por exemplo, como prendas do lar. Até hoje, se você conversar com uma pessoa de mais idade, uma mulher de quase 80 anos, e perguntar o que ela faz, se ela for dona de casa, ela vai falar assim, prendas do lar. Né? Então, era essa a constituição escolar, o que era permitido para as mulheres naquele período. A autorização para frequentar ensino superior só aconteceu em 1879. Mas, gente, não é que teve autorização para a mulher frequentar ensino superior que isso aconteceu. A gente tem dados demonstrando que as mulheres entraram no ensino superior muito depois, e mesmo assim, em determinados cursos não era permitida a presença de mulheres, e mais ainda, mesmo que elas cursassem, elas não tinham, muitas vezes, autorização para exercer a profissão. Então, a gente tem a história da nossa primeira advogada, por exemplo, ela se formou em Direito, ela fez o exame da ordem, mas ela foi impedida de ter a sua inscrição. Por quê? Óbvio que ninguém disse assim, não, você não vai advogar porque você é mulher. Mas é óbvio que é isso, né? E aí, eu quero contar para vocês que a gente teve uma legislação que foi vigente até 2002, que é o Código Civil, ele entrou em vigor em 1916. Vejam, a gente teve uma legislação que vigiu por todo esse tempo. Então, 2002 está aí. Eu já trabalhava na área jurídica em 2002. E ele trazia algumas obrigatoriedades que, na minha visão, são um reflexo desse histórico patriarcal da nossa sociedade. Primeiro, toda mulher que se casava era obrigada a incluir o sobrenome do marido. Às vezes eu falo sobre isso e aí eu conto que eu me casei e não coloquei o sobrenome do meu marido. E eu não coloquei por isso, por causa do histórico. E também porque pra gente não faz muita diferença. E às vezes eu falo e algumas mulheres vêm e falam assim pra mim, meu Deus, mas você não pode menosprezar a intenção de alguém colocar o sobrenome. Não estou dizendo isso. Mas é o que a gente falou agora há pouco. É importante que a gente conheça de onde vem. Tá? E lá no Código Civil de 16 também existia a bendita da outorga conjugal. Lá dizia que a mulher, para adquirir algum patrimônio, precisava da outorga do marido. Receber herança, precisava da outorga do marido. Para trabalhar, ela precisava da outorga do marido. E esse código vigeu até 2002. Tá? A gente teve alterações legislativas de lá para cá, mas ele vigeu até agora há pouco. Né? E uma outra coisa que é relevante para a gente entender a posição da mulher com relação ao trabalho, as questões patrimoniais e por que a gente chega no ponto da violência, é a posição dela no que tange também aos seus direitos
eleitorais. A mulher, ela só teve o voto autorizado em 1932, mas era só para as mulheres casadas. Então, em 1932, quem podia votar? Quem era casado. Se a mulher era solteira, viúva, divórcio não existia, né? Mas, enfim, se ela não era casada, ela não podia votar. Essas restrições, elas foram excluídas em 1934, mais ou menos. Porém, a gente teve nesse período como eu posso explicar? Uma piora nos direitos das mulheres. A gente teve, eu até comentei lá na nossa palestra, e depois algumas pessoas vieram falar comigo achando engraçado, a mulher era proibida de praticar esportes. Ela não podia praticar esportes porque ela podia expor seu corpo por causa da roupa, enfim, isso em 37. Somente em 1945, a ONU, através da Carta das Nações Unidas, declarou que homens e mulheres são iguais. Só em 1945. E depois disso, em 46, a obrigatoriedade do voto no Brasil foi estendida para as mulheres. Então, só lá. Aí, voltamos à outorga conjugal. Sabe quando a outorga conjugal para o trabalho deixou de existir? Em 1962. A minha mãe já era adolescente. Era, né, mãe? Se não for, desculpa, tô te envelhecendo. Mas era. E aí, só em 1977, surgiu a lei do divórcio, que tornou facultativa a opção por incluir o sobrenome do marido, trouxe o divórcio, que era, né, contrariando todas, como eu posso explicar, as expectativas de determinadas instituições, veio o divórcio, que acabou sendo uma grande evolução no tanto ao direito da mulher, que a mulher passou a ter a opção de não estar mais num relacionamento que lhe fazia mal. Não vou entrar em detalhes jurídicos de como era e como é agora, é importante que temos o divórcio até hoje, né? Enfim, aí, só em 2006, a gente teve a Lei Maria da Penha entrando em vigor. Por que é importante falar da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela não trata só de violência física. E a gente está aqui para falar de violência patrimonial, que eu vou entrar agora. E é na Lei Maria da Penha que está previsto que a violência patrimonial é uma espécie de violência doméstica cometida contra a mulher. E que para ela existem sanções. É lá na Lei Maria da Penha que está dizendo que uma mulher que vive a violência patrimonial tem que fazer. Então ela é muito importante, todas nós deveríamos conhecê-la. Aí, Lisa, eu acho que você já deve ter ouvido. Já escutei assim, mas o que adianta ter a Lei Maria da Penha se toda hora morre uma mulher? Já ouviu? Muito. Bom, vocês podem achar que eu tô maluca, mas aí abre o Google e pesquisa. A Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das leis mais eficientes no que tange à defesa das mulheres, no que tange ao combate à violência contra a mulher. No mundo, não tô falando aqui, tô falando no mundo. E por quê? Porque ela é completa. Ela traz o rol da violência e ela traz todas as medidas que podem ser adotadas. Ao meu ver, aonde está a deficiência? A deficiência está em nós. Nós, mulheres, que não conseguimos nos identificar na situação de violência. Existe um fenômeno, Lisa, que chama ciclo da violência. Um dia vão criar uma live que a gente consiga colocar os slides para vocês verem o desenho, porque é muito interessante isso. O que é o ciclo da violência? A violência acontece dentro de um relacionamento. E na sequência vem o arrependimento. O agressor, ele se arrepende, aí vem aquela fase do me perdoa, eu tinha bebido, ou eu tava com ciúmes, ou a culpabilização da vítima, né? A culpa é sua, você que tava com saia curta, ou você que usou dinheiro demais, e não sei o quê. E vem a lua de mel, fica tudo maravilhoso, todo mundo viaja, foto no Facebook, foto no Instagram, aquela vida perfeita de redes sociais que a gente vê o tempo todo. Só que esse ciclo da violência, ele se rompe de novo com a violência. Que a gente vai ver que não é só física. Né? E, segundo as estatísticas, uma mulher que vive em situação de violência leva mais ou menos 10 anos para se identificar em situação de violência, ter coragem de denunciar e talvez sair da situação de violência. Porque a gente sabe que esse tempo todo constrói na mulher medo, dúvida, a sociedade acha que não tem o direito de intervir, e é por isso que a gente vê esse número gigantesco de casos de violência o tempo todo na TV. Ô, Jaque. Oi. Eu vou comentar aqui, né, no que você está falando. Quando a gente vai para a violência patrimonial, e aí eu tenho duas questões. Uma que eu quero te pedir para comentar, que eu falo muito sobre regime de casamento,
Principalmente Vou porque eu falar. atendo muitas mulheres que estão indo, às vezes, para o segundo ou terceiro casamento, né? Mulheres divorciadas. Então, o regime de casamento ele tem que ser conversado e determinado na hora que está tudo bem, as pessoas não conversam sobre isso. Eu acho engraçado, porque eu olho, às vezes, no Instagram, eu falo, gente, é muito estranho, né? A gente vê perfis sobre questões sexuais e aconselhamentos sexuais, o conhecimento da anatomia feminina e tudo mais, tem vários perfis. Agora, a questão de proteção patrimonial para a mulher, eu sei que tem homens que também precisam disso, tá? Mas, querendo ou não, acho que os homens estão mais preparados e têm mais conhecimento do que as mulheres. Porque como a gente vem de uma cultura histórica, né, de séculos, de que o homem era o provedor, quando a mulher é provedora, é uma situação ainda muito nova para a mulher e para o parceiro. Eu estava comentando esses dias com algumas pessoas. Nós ainda não sabemos conviver quando a mulher traz mais dinheiro para dentro de casa. Nem a mulher, nem o homem, tá? Sem dúvida. Poucas pessoas. E é tanto que isso acaba acarretando muito em divórcio. A questão financeira, sim, gente, ela é mais provocadora de divórcio do que a questão da fidelidade. Porque é mais fácil você trair uma infidelidade, principalmente às vezes a mulher, do que questões financeiras. E a violência patrimonial, ela acontece muito de forma velada, justamente nas classes mais altas, que é onde a mulher tem mais dificuldade de falar. Então, conhecer isso que a Jaque vai falar sobre regime de bens e sobre violência patrimonial, eu acho que é fundamental para que todos se protejam, homens e mulheres, né, Jaque? Você falou assim, Lisa, a mulher tem situações em que a mulher é provedora da casa. Vou contar uma estatística para vocês. Nós somos já 51,7% da população brasileira. 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Aí eu tô falando, talvez, de uma família que tem uma composição que é a mãe e os filhos, ou às vezes até tem o marido, mas o marido está desempregado, ou o marido trabalha na informalidade, ou o marido realmente tem uma renda inferior. Então, 40% dos lares são chefiados e são sustentados por mulheres. E por que não a gente falar disso? Por que a gente não se protege? Por que a gente não pensa? Por que a gente não discute? A questão do divórcio por conta das questões financeiras, bom, eu sou advogada familiarista, eu vivo de divórcio, né? Além de outras coisas. Mas o que eu vejo, todas as vezes que chega no meu escritório um caso de divórcio, pode procurar, pode cutucar, que você vai descobrir que o estopim foi uma questão financeira. Sempre. Um dos dois ficou desempregado, muito tempo desempregado, não aguento mais sustentar a casa sozinha. Ou, se meteu em dívida de alguma coisa, acabou com o patrimônio da família. Normalmente é isso. Eu vou dizer que nesses últimos 8 anos, eu acho, assim, não vou lembrar de tudo, que eu nunca recebi um caso de divórcio que o fundamento, né, o que gerou o divórcio foi infidelidade. Eu acho que nunca. Até porque, para o judiciário, não importa mais a motivação, né, do divórcio. Mas é que a gente sabe, a gente recebe as histórias, então elas são contadas pra gente. Bom, vamos falar da bendita da violência patrimonial, mas antes eu queria contar o seguinte. Nesse período de, como diz a Lisa, como você fala da quarentena? Quarentena. Nesse período de quarentena, a gente teve um aumento de 44,9% dos casos de violência só no estado de São Paulo. Então a gente quase que tivemos um aumento de 50% dos casos de violência, e eu estou falando de violência como um todo. E o número de feminicídios aumentou 46,2% até abril. Essa estatística que eu tenho é de abril. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu costumo usar nas minhas palestras um slide que tem um iceberg. O que a gente vê do iceberg? A pontinha, que está ali fora. Quando a gente pensa em violência, a gente está vendo feminicídio, a gente está vendo os casos de violência física, talvez uns casos de porno revenge, que é a vingança pornográfica, que é aquela divulgação de imagens, os casos de violência sexual. Só que lá embaixo, para baixo da água, lá no fundo do iceberg, no finalzinho dele, tem alguns tipos de violência que são previstos na lei e a gente não vê. Dentre elas, a violência moral e psicológica e a violência patrimonial. O que a Lei Maria da Penha fala sobre a violência patrimonial? Na verdade, a construção do conceito de violência patrimonial, ela não está na lei, tá? Ela vem da vivência dos juristas, dos advogados, promotores, juízes, de acordo com aquilo que é trazido ao nosso conhecimento.
E é importante a gente saber que, como ninguém identifica a violência patrimonial como violência, os números e o acesso público a essas informações não é real. No caso da violência física, que já é um big, né, que está na pontinha do iceberg, a gente sabe que só em torno de 20, 25% dos casos são denunciados. Ou seja, a gente está com um número super defasado. Imagina a violência patrimonial que as pessoas nem acham que existe, né? Eu vou pedir para vocês licença para ler, que é um conceito um pouquinho grande, mas a violência patrimonial é aquela entendida como qualquer conduta que figure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo aqueles destinados a satisfazer suas necessidades pessoais. Aposto que quando a gente falou de violência patrimonial, vocês só pensaram na conta conjunta, pensaram na hora do divórcio na casa que ninguém sabe com quem vai ficar, pensaram só nisso, mas não é. Então, aquela situação, por exemplo, vou dar alguns exemplos, de destruição. Tô brigando, você gosta dessa, sei lá, dessa garrafa. Quebrou a garrafa. É violência patrimonial. Você usa esse livro para trabalhar, rasgou o seu livro. É violência patrimonial. Jaque, tem um caso que você teve de cliente e que eu acho que aquilo é uma coisa assim que é muito característico, porque às vezes, né, e aí, por favor, precisamos falar do regime de bens. Às vezes na hora do casamento, gente, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, e a gente quer que continue assim, mas a rotina, ela vai trazendo à tona certas características e cansaço e situações novas acontecem, né? E muitas mulheres, elas optam por pararem a carreira delas, porque eu vou me dedicar ao meu marido, eu vou dedicar ao meu filho. E eu tenho um filho de 20 anos, né? Tá na universidade, criado, graças a Deus, aí seguindo um caminho que me enche de orgulho. E eu optei por continuar trabalhando. Esse menino foi pro berçário, eu não tinha minha família aqui, ele foi pro berçário com 3 meses e meio. Eu voltei para a empresa que eu trabalhava. E claro, gente, é difícil. A gente quer ficar ali com a cria no colo. Mas eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz e ele reconhece isso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu brinco que também, às vezes, o seu marido vai precisar de ajuda. Eu tive casos de funcionárias que pediram demissão depois da gravidez. Porque, meu marido está trabalhando, eu vou cuidar do meu filho. 2 meses depois, o marido perdeu o emprego. Então, nós vivemos hoje de uma forma que as obrigações em casa, elas têm que ser divididas pelos dois e a renda tem que ser buscada pelos dois. Porque a gente não tem mais que achar que é só o marido, porque esse marido perde o emprego também. Esse marido não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. A gente tem que entender sobre investimentos, a gente tem que entender sobre finanças, porque o lar é uma sociedade e os dois são sócios. Os dois precisam trabalhar em tudo. Né? E aí, já que você tem um caso que foi uma escolha da pessoa, e eu lembro que você comentava que o marido falava assim, quer divorciar? Esse carro que você tanto gosta não vai ser teu mais. Algumas coisas assim, Isso. Queria que você colocasse pra gente. Na realidade, são vários casos, né? Eu sei. São bem frequentes. E existem, eu já vi essa problemática em todas as classes sociais. Todas, absolutamente todas. Mas esse caso que você está me contando, a ameaça era a seguinte, a pessoa até trabalhava, porém a renda era inferior, e a ameaça era, você quer se divorciar? Então eu vou ficar com um carro, você não vai ter carro para cuidar das crianças. Ou então, você quer se divorciar? Sabe aquela televisão que você coloca as crianças para assistir sei lá, a Peppa, não sei o que, para ficar trabalhando em paz? Vou tirar de você. Esse é um dos casos, mas a gente vê isso em todas as classes sociais. Eu me deparei já com situações de violência contra a mulher, incluindo a violência física e a violência patrimonial, em situações do tipo grandes empresários, né, com carreiras muito antigas e reconhecidas, esposas que optaram por ficar em casa, porque, gente, ninguém que tá dentro, você não pode optar por ficar em casa. Isso é uma escolha pessoal. O que a gente não pode, na posição de mulher, sabendo como a nossa condição na sociedade infelizmente, a que nós conhecemos, é ignorar o que isso pode trazer de risco. As escolhas são de cada um. Cada um escolhe o que quiser. Desde que, olha que coisa mais fofa, sabe o que está acontecendo? Um marido me trazendo água.
Obrigada, amor. As escolhas, elas têm que ser pautadas nas nossas opções pessoais, mas também a gente precisa pensar no futuro, e por isso que a gente vai falar de regime de bens. A questão que eu falei da retenção e de subtração do patrimônio, sabe quando acontece? É muito comum aquela história da conta conjunta. Né? A mulher opta por ficar em casa e aí cria-se uma conta conjunta com aquela desculpa. Olha, meu bem, você fica com o cartão, você pode movimentar do jeito que você quiser. Só que vem o controle, né? Ah, você gastou o quê? Você gastou R$150 no salão? Pra quê? A mulher se colocar nessa posição de ter que pedir dinheiro pra alguém pra cuidar do seu cabelo, né? E eu tô falando que parece uma futilidade, na minha opinião, tem coisas muito mais sérias, mas para vocês entenderem que é a questão dos cuidados pessoais, a gente tem que se sujeitar a pedir ajuda para os nossos cuidados pessoais, é uma questão que vem muito da nossa posição de inferioridade, de se colocar na posição de inferioridade, né? Casamento não é brincadeira. Tem uma amiga assistindo aí, a Luana, ela fala isso nas palestras dela, porque ela também fala de violência contra a mulher, ela fala assim, casamento é contrato, e é contrato. Exatamente isso. Exatamente. Casamento é contrato. O casamento... Né? Então, é muito... Só vou te cortar um pouquinho, Jaque, porque esse ponto das despesas, né? E aí eu falo muito disso, eu falo, gente, é muito importante o planejamento financeiro para o casal. E tem que ter uma margem daquele orçamento de casa, não importa se um ganha 20 mil, o outro ganha 2 mil, né? Quanto que vai para casa e qual que é o dinheiro que vai ficar para cada um gastar com futilidades. Se a mulher quer gastar R$1.000 com um par de cílios durante um mês, porque ela acha que aquilo é importante para ela, nesse combinado tem que ter o quanto ela vai gastar com o que ela quiser. E da mesma forma o homem, né? Alguém colocou aqui que a mulher bateu no carro e destruiu a paulada e tudo mais. A gente não está falando que isso é certo também. Né? Quando começa a beirar o contrário, Deus me livre, né? Aí a gente já não tem mais um casamento, isso é uma guerra. Mas, enfim. Na minha listinha de exemplos tinha essa questão do carro aqui, Lisa. Só que, assim, uma coisa muito importante, tá? Vou até interromper a Lisa para não perder isso. Quando a gente fala quando eu citei aqui esse tipo de violência, essas violências são aquelas cometidas no âmbito doméstico contra a mulher, tá? Seja uma mulher cis, uma mulher trans, enfim, não importa. Agora, a gente não pode achar que por causa disso as mulheres estão isentas de responsabilidade se elas cometerem condutas parecidas. A única diferença é que, aqui, nesse caso, se o cara chega e quebra o carro da mulher, é violência patrimonial da Lei Maria da Penha. Se a mulher vai e arrebenta o carro do cara, vai lá e escreve no carro, é violência patrimonial, só que está previsto no Código Penal. Essa é a grande diferença. A punibilidade, ela está em legislações distintas, mas ninguém sai isento de responsabilidade. Isso mesmo. Tá? Então, só para já você continuar. Então, assim, gente, essa questão do combinado orçamentário de um casal é extremamente importante. O que acontece? As pessoas não conversam sobre isso. Porque no começo é tudo maravilhoso, tudo docinho, tudo delícia. Ah, eu pago, não, você paga, não, eu te empresto, eu te ajudo, eu faço. E aí, gente, como eu tenho muitas amigas que são executivas, empreendedoras, que têm uma situação já melhor de vida, muitas mentorandas também, eu vejo que em algum momento isso pesa. Isso pesa e aí a culpa é dos dois, porque não foi conversado. Então, o dinheiro para que de uma coisa que para você pode ser importante e para o outro é futilidade, ele não vai ser estresse nesse relacionamento nunca, desde que esteja bem combinado. Ah, eu quero X reais, X mil reais por mês desse orçamento aqui, do dinheiro que eu trabalho, ou do combinado que nós fizemos, que eu não vou trabalhar, não sei. Mas esse valor aqui é um dinheiro que eu gasto com o que eu quero, e ninguém mete pitaco, nem o homem nem a mulher, porque se ele quiser ficar comprando lá um conjunto de varas de pescar que a gente nunca vai entender por que tantas, tudo bem, é desse dinheiro que ele está tirando. Então, quando a gente tem o conhecimento e o planejamento, fica muito mais simples, porque isso um dia vira divórcio se não conversar, né, Jaque? E aí a gente vai falar do regime de bens, mas eu queria fazer um alerta, tá? E vou citar a minha vida pessoal para dar exemplo. Eu me casei, vai fazer 2 anos terça-feira. Porém, eu e o Bruno estamos juntos desde 2008. Durante esse período anterior ao casamento, nós vivemos em união estável. E quando a gente fala em planejamento patrimonial, quando a gente fala do planejamento pré-relação, a gente precisa entender que tem uma diferença grande nessas duas situações, porque o casamento, o que você faz? Você planeja.
Às vezes, um maluco igual eu, que decidi casar em fevereiro, em maio tava casando, então em 2 meses tava tudo pronto. Mas a gente sentou e falou, vamos fazer, vamos resolver. A união estável, ela não é planejada, ela acontece. Uma hora você leva uma escova de dente, outra hora tá uma roupa, no meu caso, de repente eu tava trazendo minha cachorra, e aí virou união estável. E se você não fala sobre a questão patrimonial nesse começo, aí vira os problemas que eu vejo agora. Quando acabou a união, tá, não é igual o casamento que você faz no divórcio, estava documentado, você escolheu o regime de bens. Né? Apesar de a regra ser se aplicar à união estável quando não é previsto o contrário, o regime da comunhão parcial que a gente vai falar, sempre dá briga. Sempre. É muito mais difícil. A união estável, para ser desconstituída, precisa de uma declaração judicial para isso. Né? O divórcio também, mas agora a gente pode fazer em cartório, em determinadas situações. Porém, no casamento, quando você vai casar, quando você vai se habilitar ao casamento, você senta lá no cartório de registro civil, você opta pelo seu regime de bens. E aí é que está a grande falha. A gente chega, senta na frente lá do escrevente do cartório, aí o escrevente fala assim, qual vai ser o regime de bens? A grande maioria olha para a cara do escrevente e fala assim, não sei. Aí se aplica a regra. Então, a regra qual é hoje? É a comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que o que o casal construir e adquirir durante a união, em um eventual divórcio ou no caso de falecimento de um deles, isso vai ser dividido. Tá? Então, quando você chega para se casar sem ter pensado o que você quer lá na frente, vai ser comunhão parcial. E a falha tá, Lisa, sabe aonde? O brasileiro tem um hábito horrível de só se preocupar com as coisas quando elas acontecem. Então, planejamento financeiro é importante. Planejamento sucessório é importante. Quantas brigas familiares a gente não vê, porque na hora que um morre, um quer mais do que o outro, um acha que é herdeiro, não é herdeiro. Eu tenho inventários que eu trabalhei de anos. Eu já nem estou mais no escritório que tinha esse inventário. Esse inventário, se eu não me engano, era um inventário de 1965. E eu tenho conhecimento que ele não acabou. Por quê? Porque as pessoas não pensam no depois. Eu assisti uma palestra uma vez de uma advogada que falou uma coisa que eu adotei aqui em casa. Ela falou assim, todo mundo tem certeza que vai morrer. É a única certeza que a gente tem. Porque é que a gente não se planeja para a morte. Faça uma faixinha preta, escreve assim, morte, coloca lá dentro. O marido, se eu morrer, o seguro de vida, pode estar aqui dentro. Marido, se eu morrer, tem tal coisa que talvez você não conheça, tá? A senha, tá tudo aqui. A gente não pensa, a gente pensa assim, bom, vou morrer mesmo, que se dane, quem vai ficar que se vire. E no divórcio é a mesma coisa. Quando a gente vai casar, tá tudo bem, maravilhoso, eu te amo, você me ama, a gente se ajuda, como você falou, e ninguém pensa que pode ser que não dê certo. Né? E aí? Ô, Jaque, uma coisa muito importante, né, que você falou, é incrível, gente. Assim, se a gente puder falar assim, saia com uma mensagem dessa live, casamento é sociedade, é um contrato. Então, assim, o amor, ele é a parte. Ninguém tá falando aqui que não é para existir e tudo mais. Mas eu acho engraçado, às vezes eu vou fazer atendimento e eu viro para cliente que vai se casar e falo assim, vocês já conversaram sobre o regime de bens? Parece que eu tô ofendendo a pessoa. E assim, e naquele momento do romance, como assim não vai ser comunhão parcial de bens? Eu falo, você tem noção do que é a comunhão parcial de bens? Porque até o texto, já, que ele é muito legal, né? Tudo que é adquirido depois do casamento é dos dois. Ok. Só que nós temos situações hoje, que é segundo, terceiro casamento, pessoas que se casam com 30 anos, que já construíram alguma coisa. E se eu vender o meu bem de antes e comprar alguma coisa do durante, as coisas começam a se complicar. Dá para provar? Dá para provar? Claro que dá. Mas tudo começa a se complicar. E o casal está pronto para viver com isso, né? E uma outra coisa muito importante que as pessoas não sabem, já que aí você pode falar melhor que eu, regime de bens, gente, protege do divórcio, não protege da morte do parceiro. Então, essa questão de morte que a Jaque está falando, que é uma certeza nessa vida, ela é importante a gente tratar. E muitas vezes o pessoal, exatamente como você falou, chega para casar, só está pensando na lua de mel, que é super legal, maravilhosa, mas não pensa no contrato dessa sociedade, que talvez seja a sociedade mais importante da sua vida. Sim, e a gente tem opção, né? Então, eu vou citar para vocês quais os regimes de bens que a gente tem, explicar rapidamente. Mas, assim, além desse que eu falei da comunhão parcial, a gente tem a comunhão universal de bens, que é aquela em que tudo
é dividido. Então, o que você trouxe de antes do casamento, o que você construiu durante o casamento, tudo é dividido. Vou tentar falar com uma linguagem não tão jurídica. A gente tem a separação obrigatória. Essa separação ela é imputada pela lei. A lei fala, em determinadas situações, você só pode se casar com separação obrigatória de bens. Normalmente, em situações em que a idade ou é muito avançada, ou o nubente, que é quem vai se casar, é menor de idade. Em situações em que a pessoa vem de um outro casamento, teve o divórcio, mas ainda existe uma discussão da partilha dos bens daquele casamento. Nessas situações, a separação ela é obrigatória. E tem a separação convencional, que é quando as duas pessoas sempre falam assim, olha, o negócio é o seguinte, meu filho, você fica com as suas coisas, eu fico com as minhas coisas, não vai se misturar, o que você adquirir é seu, o que você adquirir é meu, e durante o casamento é assim que vai funcionar. Depois, no caso de morte, é outra coisa, que nem vou entrar, porque até decisões jurisprudenciais se conflitam, e a gente demorou anos para decidir o que fazer com esse casal, mas enfim. E tem um outro que chama participação nos aquestos. Aqui no Brasil, ninguém usa esse bendito desse regime de bens, não conheço ninguém, nunca chegou no meu escritório alguém falando disso, então nem vou entrar, que é até complexo de explicar. O que é importante a gente saber? Fora a comunhão parcial, que é a regra, todos os outros, né, precisam de um documento que chama pacto antinupcial. Você senta na frente do tabelião e você diz, vou me casar com o regime, sei lá, da comunhão universal de bens. O tabelião vai lá escrever as coisas. Mas o que pouca gente sabe são duas coisas importantes. Primeiro, os regimes de bens podem se misturar. O casal pode convencionar. Pode sentar na frente do tabelião e dizer, olha, com relação a bens de tal natureza, o regime que vai ser aplicado é o regime da comunhão parcial. Com relação a bens de tal natureza, o regime que vai ser aplicado vai ser o de separação total. Ou então, outra coisa que ninguém sabe, ao longo da união, o regime de bens pode ser alterado. Você pode procurar o judiciário e dizer, olha, a gente optou pelo regime da comunhão parcial de bens, lá quando a gente casou, que a gente não sabia o que era, o cartório falou que era a regra, a gente decidiu assim. Mas agora, por causa disso, daquilo e daquilo, a gente acha melhor transformar em tal regime. Desde que seja justificado e de concordância de ambos, o judiciário pode alterar o regime de bens, tá? E para ficar mais claro, porque eu não sei se é o caso de alguém que está assistindo viver em união estável, também é importante se pensar nisso na união estável. Se não tiver nada definido pelo casal, vai se aplicar a regra da comunhão parcial. Aí vocês podem falar assim, mas como a gente faz? Tem várias formas. Escritura pública. Você vai lá no cartório e fala, tabelião, vivemos em união estável. Vamos declarar a nossa união estável e vamos escolher o regime de bens. E se caso nós tivermos uma ruptura, se a gente romper, vai se aplicar tal coisa. E é importante que isso seja observado e que a gente tome esse cuidado. Vai acontecer em algum momento algum problema. A gente sabe que por mais que relacionamentos durem a vida inteira, em determinadas épocas as coisas ficam complicadas, a gente tem crises. Quando eu e o Bruno fizemos 7 anos, a gente queria se matar. Entendeu? Então, assim, é preciso pensar em tudo isso. E a gente precisa conhecer. É chato a lei, para quem não é da área jurídica, é chato você pegar aqueles livros gigantes que a gente usa, cada juiz fala uma coisa, cada tribunal entende de um jeito, mas é por isso que existem profissionais dessa área. E tem uma coisa muito importante que aí não é recomendável, acho que é obrigação. Para quem está indo para segundo, terceiro casamento, né, uma nova união e tem filhos, gente, essa conversa, esse acordo é primordial, porque aí não é mais só sobre você, é pelos bens do seu filho, o teu ex-marido pode estar com outra e também vai ter influência nisso. Então, todo mundo, quando está indo para uma segunda união, tem que pensar nisso, né? A Letícia colocou aqui, ó, quando as pessoas estão querendo se casar e se toca nesse assunto, o pessoal acha que é um insulto, né? É verdade. Eu, quando vou fazer planejamento financeiro de noivos, gente, tem que ter muito tato, e é muito engraçado. E como a gente tem que ser delicado. Escolada, né, já que eu já estou aí com 45 anos, eu falo, ok, a vida pode ser linda assim, mas eu garanto que vão surgir tropeços e vocês precisam estar protegidos. Né? Eu, particularmente, gosto muito do regime da separação de bens, porque eu falo assim, para mim é a mais justa. Tá tudo amor, tá tudo lindo, os dois trabalharam para isso, a gente faz um contrato de estar junto naquele bem que adquiriu, né? Ah, não, eu só estou trabalhando e por um período o cara está folgando, ou o contrário, o cara está trabalhando, a mulher está folgando.
eu vou comprar isso para mim, porque não teve, né? Eu falo que a separação, eu brinco, o pessoal fala assim, mas como assim regime de separação de bens? Eu falo, essa é que vai preservar seu casamento. Porque a comunhão parcial sem planejamento, que é essa que é o susto que a Jaque falou, que chega na hora do cartório e fala, faz aí, tudo bem, esse regime vai provocar divórcio em algum momento. Eu acho que tem que ser, o casal tem que conversar, essa que é a questão. Não adianta esperar passar 10 anos para falar sobre o assunto, porque aí já desandou, né? Assim, gente, na minha visão, tá? Se você escolhe dividir a vida com alguém, você tá escolhendo dividir tudo, né? E a gente tá falando de patrimônio, a gente tá esquecendo de dívida. Dívida também se partilha em determinados regimes de bem. E problemas das famílias, né? Que tem também, né? Então assim, por que não falar? Você vai decidir o bendito do casamento, você vai sentar e vai falar que você vai gastar X na lua de mel. Por que não falar que futuramente, durante a vida, vocês poderão ter problemas se vocês não definirem determinadas coisas? Mas sempre é tempo. Como eu falei, se isso não foi feito, pode mudar o regime de bem, se for o caso. O importante é que as situações se adequem à realidade de cada casal. Tem casal que não tem aí, não vai ligar mesmo, tá bom, e vai seguir a regra do brasileiro. Quando a desgraça estiver feita, vai aparecer no escritório e vai querer um milagre do coitado do advogado. É isso que vai acontecer. Mas a gente precisa criar o hábito de se planejar em tudo. Em absolutamente tudo. E também nessa questão de patrimônio do casal. Né? É isso mesmo. Ô, Jaque, nós temos mais 6 minutos. O Instagram vai derrubar a gente. Tá. Acho que daria para fazer uma live de 3 horas aqui, né? Sobre esse tema, né? Dá. Mas você sabe que eu acho que eu fui econômica no meu roteiro, porque a gente tá com 5 minutos para acabar e eu tenho só um pedacinho de coisa para falar. Maravilha, manda eu acho que eu tô aprendendo a fazer live. Que bom. Porque nas outras que eu fiz, eu só recebi a mensagem no WhatsApp do meu anfitrião assim, mais rápido, corta um pouquinho, não fala disso. Porque eu falo pra caramba, né, Lisa? Então, deu brecha, eu vou. Manda bala. Tá, eu queria, então, encerrar não, né, assim, indo pros finalmente, falar sobre algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender, a partir de hoje, quem tá ouvindo vai se lembrar que existe violência patrimonial. Não é só a violência física, não é só o bendito do feminicídio, maldito do feminicídio, a minha mãe falando oi, bonitinha. Não é só aquele tipo de violência que eu disse que está na ponta do iceberg, que é o visível o tempo todo. Existe a violência patrimonial, dentre as outras que eu expliquei, que são violências invisibilizadas, muitas vezes por nós mulheres mesmo, né? Sabendo disso, a gente precisa entender que a gente tem que pedir ajuda. Se a gente não sabe o que fazer, alguém vai saber. Né? Nós mulheres precisamos de uma vez por todas entendermos que a gente tem que dar as mãos. É por isso que a gente faz live entre mulheres. É por isso que a gente tem que valorizar o trabalho de uma outra mulher. É por isso que a gente tem que divulgar o trabalho de outra mulher. O nome disso é sororidade. É a gente dar as mãos e entender que por mais que o problema da Lisa não seja um problema que se identifica comigo, eu tenho que entender o problema dela e estar aqui para o que ela precisar. E não precisa ser para a Lisa que eu conheço. Certo? É para todo mundo. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, já sabemos que tudo isso é uma construção cultural e histórica de uma sociedade patriarcal e machista. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Minha irmã falou oi também. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Sabendo disso, evitar que essa história se prolongue, né? Eu brinco e eu iniciei um projeto que ainda é surpresa, onde eu conto, que a gente talvez não consiga mudar a cabeça de mulheres da nossa idade. É muito difícil desconstruir o que foi construído ao longo de tanto tempo. Mas a gente consegue ensinar para as meninas e para os meninos que estão vindo aí o que é que está errado, aonde está o problema. E talvez a gente consiga fazer com que a próxima geração diminua essas estatísticas que tanto fazem com que a gente fique aterrorizado, horrorizado e triste. Cada vez que a gente liga a TV e vê um caso de violência, eu, pelo menos, me sinto na obrigação de cada vez mais falar sobre o assunto e falar, e falar, e falar. Sabe aquela história que, onde tá, minha mãe até usa, murro em ponta de faca, como é que é? Água mole em pedra dura, não bate até que for. Isso, exatamente. Então eu fico na cabecinha das pessoas e às vezes eu me surpreendo. Alguém mega machista vem e me fala um negócio que eu falo, nossa, parece que eu falei isso antes. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar mudar o que for possível mudar, e
passo de formiga e dentro do nosso ciclo de convivência, estendendo um pouco mais através das redes sociais, enfim. Outra coisa, tudo depende da nossa vontade e do diálogo. A gente está falando de relacionamentos, sejam eles casamentos, uniões estáveis, namoros, noivados, sabe? Tudo isso precisa ser conversado. Se o casal tem afinidade para estar junto, por que não ter o diálogo? Não tem vergonha, não tem nenhum problema em falar sobre questões financeiras, que é o nosso foco maior, né? Tem que ser falado. E, mais ainda, não quero incentivar ninguém a não ficar em casa, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma mulher empoderada é uma mulher que conhece os seus direitos, que luta pelos seus direitos e que é independente. E a independência, ela não está relacionada só a trabalhar fora ou não. Ela está relacionada a se conhecer e conhecer a relação em que ela vive e também em ter coragem de sair de uma relação que é uma relação destrutiva. Tá? A violência patrimonial é tão destrutiva e tão agressiva e tão danosa quanto todas as outras violências. Todos os outros tipos de violência. É isso mesmo. Existe muito trabalho, né, Jaque, que a gente faz em cima da mentalidade para as questões financeiras, porque uma mulher que teve problema de ser, às vezes, abusada em seu patrimônio, né, pelo parceiro, muitas vezes cega por uma paixão, ela acabou permitindo isso, ela destrói todo aquele empoderamento que ela tem, né? Ela perde a coragem de construir de novo. E quando a Jaque fala de independência, eu assino embaixo e eu falo que isso, o dinheiro, né, saber lidar com o dinheiro, ele pode ser destrutivo quando você não sabe, e ele pode ser altamente construtivo no relacionamento, porque desperta o interesse do seu parceiro, desperta aquela questão do parceiro falar, poxa, eu preciso dessa mulher do meu lado, porque eu sei que ela pode me levar mais longe, e a mesma coisa da mulher sentindo isso em relação ao parceiro. Então, o nosso pedido fica aqui hoje, né? Que vocês possam ter conhecimento, ter as conversas poderosas, né? E, claro, usar tudo isso para que relacionamentos se construam. Se não tiver mais jeito, que o divórcio seja a saída, porque todo mundo merece ser feliz e tentar de novo. Mas quando a gente se planeja antes e encara esse problema ainda na fase dos corações, é muito mais fácil ter um relacionamento duradouro. Já que temos só mais um minutinho, quero que você deixe suas palavras finais. Tá bom. Eu queria dizer o seguinte, tudo que eu falei também se aplica às relações homoafetivas, tá? Então, em relações homoafetivas também existe essas questões. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, me chamem no meu Instagram que eu explico. E eu queria encerrar só dizendo o seguinte, Lisa, eu queria te agradecer pela oportunidade. Um ano depois a gente conseguiu, mas estamos aí. E dizer que é muito importante que a gente mantenha o diálogo constante e que a gente mantenha a divulgação, mantenha espalhando essas informações. E queria dizer, mulherada, que está aqui, ó, vocês lembram que eu falei no início, homens se sintam abraçados, mas, mulherada, a gente precisa entender de uma vez por todas que nós não somos rivais. Mulheres não são rivais. A gente precisa se dar as mãos. Alguém já viu homem um querendo boicotar o outro à toa, assim? Só mulher. Só mulher. Nós não somos rivais, a gente está do mesmo lado e a gente pode fazer o que quiser, estar onde quiser e a gente deve ocupar todos os espaços. Isso mesmo. Jaque, minha linda, um beijo para você. Pessoal, beijo. Eu vou tentar deixar essa live gravada no meu Instagram por 24 horas e depois eu salvo ela, mando para o meu Telegram, tá? E, Jaque, desde já quero te convidar a participar da minha próxima turma de mentoria investidora de elite com esse conteúdo para você falar lá. Muito bom. A gente fala mais disso no privado. Gente, beijo enorme. Tá bom. Tchau, tchau.